Boa tarde, amados e queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E continuamos hoje a nossa jornada, então, no capítulo 18 de Gênesis. Lembrando a todos que já temos todos os capítulos anteriores postados lá no YouTube. Entra lá no canal, assiste, acompanha na tua Bíblia, curte, compartilha e se inscreve ali no sininho para quando a gente postar os estudos vocês ficarem a par. Sigam conosco essa jornada. Vocês vão conhecer um pouco mais do nosso Deus, de como Ele age, de qual a vontade dEle para as nossas vidas. Sigam conosco. Capítulo 18 de Gênesis. Diz assim: o Senhor apareceu a Abrão no bosque sagrado dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abrão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e se prostrou encostando seu rosto no chão. Então declarou Abrão: meu senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passe pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo. Depois seguirei a vossa jornada. Ao que eles responderam: assim seja, faze como disseste. Abrão dirigiu-se apressadamente para sua tenda e pediu a Sara: toma depressa 3 medidas da melhor farinha, amassa e prepara 3 pães. Em seguida correu ao rebanho e escolheu o melhor e o mais tenro vitelo. E o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo que preparara e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, observando-os enquanto comiam. Os hóspedes lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: está na tenda. Então ele lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano, e então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abrão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara no seu íntimo, considerando agora que eu estou velha e velho também está meu senhor, como ainda teremos prazer? Entretanto, o Senhor questionou Abraão: por que ri, Sara? Conjecturando: será possível que vou dar à luz agora que eu sou velho? Acaso existe algo extraordinário demais para o Senhor? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu: não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico: sim, é verdade que tu riste. E aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei eu de Abraão o que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Então compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos, o seu pecado é por demais grande. Descerei até lá e verei se de fato
o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até a minha presença. E se assim não for, eu vou saber. Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti cometeres a tal atrocidade. Fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador? Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então lhe assegurou o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor deles. Argumentou Abraão: eu me atrevo a falar, meu Senhor, eu que sou poeira e cinza. Contudo, é possível que falte 5 para completar os 50 justos, e por causa das 5 pessoas, destruirás toda a cidade? Ele replicou: não. Se eu encontrar 45 justos, eu não farei. Abraão retomou ainda as palavras e ponderou: mas talvez só existam 40 justos. Ao que lhe garantiu: eu não farei por causa dos 40. E Abraão ainda propôs: que o meu Senhor não se irrite, se eu possa falar, provavelmente ali se encontrem 30. E ele asseverou: eu não farei se ali encontrar 30. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados na cidade? Ele respondeu: por amor dos 20 justos, eu não a destruirei. Então Abraão insistiu: não tire, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. Se apenas 10 forem encontrados, ele afirmou: por amor dos 10 justos, eu não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão retornou para o seu lugar. Queridos, aí está a conversa entre Deus e um amigo de Deus. Paremos um pouquinho para imaginar essa cena. Abraão sentadinho ali, conversando com o Senhor. Senhor, o Senhor vai fazer assim mesmo? Como é que o Senhor vai fazer? Intercedendo, pedindo. Mas se por acaso o Senhor encontrar 10 justos, queridos, é isso, é essa amizade, essa intimidade que Deus quer ter conosco, que nós falamos no capítulo anterior. A forma de Deus agir vai muito além do que a percepção humana pode compreender, muito. É por isso que a vida dos filhos de Deus deve ser pela fé. Lá no primeiro capítulo de Lucas, ele vai dizer que para Deus nada é impossível. E ele dá alguns exemplos, como a vida de Sara, que foi mãe na velhice, né? Que era estéril, foi mãe na velhice, depois mesmo duvidando da promessa. Depois ele dá o exemplo de Isabel, que deu à luz a João Batista, e de Maria, que foi mãe solteira. Essas 3 mulheres receberam a visita do anjo de Deus, que avisou para cada uma delas que elas seriam mães. Amados, Abraão é mencionado no Antigo Testamento mais de 300 vezes. Então é claro que Deus quer que nós, os filhos de Deus, sejamos influenciados por este homem. Aqui, dos versos 1 até o verso 15, a gente vai ver que depois de 25 anos, a promessa feita no capítulo 12 ainda não havia se cumprido. Então não tenhamos pressa. O que importa é nós
ter a certeza de que nós estamos dentro do plano de Deus. Abraão, o nosso pai da fé, ele estava com 99 anos quando ele recebeu a visita dos anjos do céu, que avisaram que Sara ia ter um filho na primavera. Isso fez com que Sara duvidasse e risse, porque é verdade que eles já eram bem velhos, né, para ter filhos. Mas nesta hora os anjos mostraram que eles conhecem o pensamento da mulher e ainda declararam, né, que nada impede o agir de Deus e que Deus cumpriria a promessa, não levando em conta a incredulidade da Sara. Depois, amados, a partir do verso 16, Deus começa a tratar de um outro assunto. Aí ele vai começar a tratar, direcionar a conversa para as iniquidades das cidades de Sodoma e Gomorra. No capítulo 9, Deus prometeu para Noé que nunca mais ia destruir os pecadores com água. Mas também ele não vai permitir que o pecado chegue ao ponto de comprometer a existência do bem. Sara convenceu Abraão a se deitar com a escrava para ter o filho. Foi o que nós vimos, né? Duvidou, riu da promessa e Deus continuou sendo paciente com ela. Mas nós precisamos saber que ser paciente não é o mesmo que ser tolerante ou permissivo. Nós precisamos saber, inclusive como pais, como mães, que nós não podemos ser pais e mães permissivas ou tolerantes ao pecado do filho, aos erros dos filhos. Nós precisamos ser pacientes para ensinar, que é o que Deus faz com a gente. E sempre que o mal ultrapassar os limites, Deus vai agir severamente, assim como ele agiu no caso de Sodoma e Gomorra e no caso daquela geração toda lá de Noé. Lá no capítulo 7 do profeta Amós, ele diz que quando o pecado chega ao limite, Deus avisa. E depois que ele avisa, ele age, como ele agiu no dilúvio e como ele agiu em Sodoma e Gomorra. Nós precisamos saber que Deus é um pai amoroso, paciente com os erros dos seus filhos. Que ele desenvolve maneiras para nos ensinar, para ensinar seus filhos a viverem de acordo com a lei da sua casa. Ele não se cansa de ficar dando oportunidade para que os seus filhos sejam abençoados. O prazer de Deus é nos abençoar. Mas nós não podemos de jeito nenhum confundir um Deus paciente com um Deus permissivo e tolerante. Os nossos filhos também precisam saber, queridos. As pessoas precisam saber que nós, como filhos de Deus, somos intolerantes ao pecado, que nós não somos permissíveis, que nós não permitimos as coisas que desagradam o nosso Deus, que as pessoas têm que ficar inibidas a ponto de não conseguirem cometer pecados na frente de um filho de Deus. Queridos, o Criador e Deus do universo não tolera imoralidade de jeito nenhum. E quando a sua criação fica tão arrogante, mas tão arrogante, ela fica desenfreada na prática da imoralidade, então ele tem que entrar com providência. E isso, queridos, é o que está acontecendo com a nossa atual sociedade. O pecado está desafiando demais. Os pecadores estão desafiando a santidade do nosso Deus. Os pecadores estão desafiando a santidade dos filhos de Deus. Aqueles crentes que eram incrédulos se tornaram crentes, que nós falamos no capítulo anterior, mas que não chegaram a ser cristãos.
eles continuam pecando, continuam vivendo as suas vidas em prol dos seus próprios planos, do seu próprio eu. E isso Deus não tolera, porque o mundo está olhando para eles e não está enxergando diferença. O mundo está olhando para eles e está achando, está confundindo os filhos de Deus com os filhos das trevas. Eles estão achando que nós somos iguais e estão achando que Deus é igual a eles. O profeta disse assim: achava que eu era teu igual, mas eu não sou. Queridos, Deus não é igual ao ser humano. Ele escolheu habitar dentro de nós. Agora, ele não quer mais vir à terra como ele vinha ali visitar Abraão, sentado lá de Abraão, ensinar, conversar, contar os segredos dele. Ele quer contar diretamente para nós. Ele quer morar dentro de nós. Ele escolheu essa casa de barro. Sim, de barro, porque nós somos feitos do barro, lembram? Adão foi feito do barro. Nós fomos feitas as mulheres da costela de Adão. E essa casa de barro, Deus optou por morar nela. Mas para nós sermos uma casa de Deus, é necessário que nós venhamos abrir mão dos nossos planos, do nosso ego, da nossa vida, dos nossos sonhos, para viver os sonhos de Deus, para viver os planos de Deus. A gente tem que confiar. Confie em Deus. Nos 18 capítulos que nós já lemos da palavra de Deus, dá para nós ter uma ideia assim linda, né, de quem é o nosso Deus, da forma que ele age em prol dos seus filhos e o que ele quer dos seus filhos. Entregue-se a ele, confia no Senhor. O resto tudo ele vai fazer, queridos. Busca primeiro o reino dos céus e depois todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas que nós necessitamos para continuar, para permanecer no reino dos céus. Deus abençoe, nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós e tenha misericórdia de todos nós e perdoe os nossos pecados. Forte abraço, queridos. Até o próximo capítulo, se Deus quiser.